Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Esther Rodrigues. Hoje, tal qual eu sempre sonhei na minha vida, eu tenho uma escolinha. Aqui nessa cidade que eu prefiro não divulgar, fica no interior de Goiás. Eu toco a minha vida, graças a Deus. Mas houve um tempo em que eu ainda fazia a faculdade. Então, naquela época, eu fui morar na capital de Goiás. Eu fui estudar, fazia faculdade e fui morar na capital de Goiás, Goiânia. E o que eu podia era realmente locar aquele apartamento. Na verdade, eu não loquei apenas eu. Eu dividi aquele apartamento com mais 5 amigas. Nós morávamos em 6 ali. E todas eram estudantes. Então, cada uma entrava com um valor e nós pagávamos o aluguel a cada mês. Era assim. No entanto, o prédio que nós conseguimos para morar era um prédio antigo de Goiânia. Era um prédio bem fechado, sabe, acanhado. E aquilo, de certa forma, estava mexendo comigo. Até porque, eu não sei, lá tinha uma senhorinha que era síndica, mas já bastante idosa. Ela tinha com certeza mais de 70 anos. O que ela mandou fazer? Ela mandou cortar a luz da garagem. Então você chegava de noite, não tinha luz na garagem, tinha uma luz de presença. Então ela colocou uma luz num determinado ponto da garagem, mas se você não se aproximasse daquele ponto, a luz não acendia, ficava tudo escuro. O que você tinha que fazer? Eu chegava com o carro, a garagem, aquele breu, tudo escuro. Eu falava, meu Deus, eu preciso chegar perto mais ou menos onde acendia a luz, né? Eu batia a palma, sabe? Eu batia a palma para produzir um som. Eu não sabia se era pelo som que a luz acendia, se era de fato pela presença. Eu batia a palma. Mas acontece que eu vinha tarde da faculdade. Eu chegava, e normalmente eu chegava sozinha, porque as minhas outras colegas que moravam comigo no apartamento, elas estudavam no período da manhã. Uma, na verdade, estudava no período da tarde e as demais todas no período da manhã. Eu era a única que fazia o período noturno. Então, quando eu chegava ali na garagem, era sempre 11h45, 10 para meia-noite. Então, quando eu chegava na garagem para acender a luz daquela garagem, e eu preocupada porque eu tinha medo, tudo escuro, tudo um breu. Aí eu parava assim o carro, né? Eu apagava o farol do meu carrinho, aliás, bem modesto. Aquele meu Chevette, se aquele Chevette falasse, era um Chevette prata. Aí eu parava o meu Chevette, apagava os faróis e tudo no escuro. Aí quando eu abria a porta do Chevette, Só que, na verdade, quando eu batia essa palma para ver se eu conseguia acender a luz, eu caminhava um pouquinho na direção de onde mais ou menos acendia a luz de presença. Então eu dava assim 2, 3, 4, 5, 6, até 10 passos para eu me aproximar do lugar que acendia. A luz ficava acesa por um período, um tempo. Aí eu bati a palma. Mas começou a acontecer o seguinte: quando eu batia a palma, respondia na garagem uma outra batida de palmas. Não é possível.
eco não é possível, porque ele não demoraria esse tempo. E depois o eco, a gente conhece o som do eco, né? Não é isso, é outra batida de palmas. Eu comecei a ficar apavorada, porque quando eu chegava, que eu descia do meu Chevette prata, que eu apagava os faróis, e eu queria acender a luz daquela garagem. Nós morávamos no 6º andar. Detalhe, morávamos no 6º andar. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê de eu estar escrevendo essa história. Aí eu bati a palma para ver se a luz acendia. Depois de ter dado uns passos, só que agora dava os passos temerosos. E aí eu bati a palma. E de repente, a palma respondia de lá. Eu ficava muito assustado. E a luz deixou de acender. Eu até reclamei, sabe? Depois com essa senhorinha que era síndica. E ela disse que a luz estava funcionando normalmente. Eu perguntei para ela, mas por que a senhora não deixa tudo clarinho na garagem? Ou pelo menos essa luz acesa direto? Ah, gasta muita energia e os condôminos todos reclamam. Eram 4 apartamentos por andar. O prédio devia ter ao todo, 10 andares, se tanto. Morávamos no 6º. Até que eu resolvi tomar uma providência, eu não tinha arma. Imagina, eu fazendo faculdade, fazendo pedagogia, porque esse era o meu objetivo. Nasci com esse dom, eu acreditava que eu pudesse ser uma grande professora. Então eu resolvi me armar. Como é que uma moça, na época, naquele momento, eu contava 29 anos, eu não tinha feito 30 ainda. Eu contava 29 anos. Como é que uma moça que está fazendo pedagogia, ela se arma? Não tinha arma nenhuma. A única coisa que eu tinha era uma tesoura boa, sabe? Uma tesoura grande, pontiaguda. Falei, aí tem um detalhe, eu tinha que levar aquilo para a faculdade comigo. Como é que eu ia levar uma faca para a faculdade? Eu não ia fazer isso. Mas a tesoura, ela podia ser disfarçada. Não, a tesoura, esqueci a tesoura. Se alguém um dia me pegasse, porque aquilo eu entendi que fosse uma arma para eu me defender. Então eu colocava uma tesoura na bolsa. E quando eu chegava agora na faculdade, temerosa do que pudesse acontecer naquela garagem escura, eu já não estava nem dando mais aquela batida de palmas, porque eu sentia alguém responder com a palma do outro lado. Então eu não queria nenhum tipo de comunicação, especialmente com qualquer espírito, sei lá o que era. Podia ser um espírito, mas podia também ser um vivo. Eu tinha medo. O prédio não tinha porteiro. Também era a economia do condomínio. Então eu chegava, antes de descer do Chevette, eu pegava a minha tesoura, eu segurava a tesoura com uma certa firmeza, descia com cuidado do meu Chevette prata, a garagem escura. Eu ia dando aqueles passos temerosos, deixava-se o meu carro numa diagonal. Outro detalhe, isso é importante dizer, a garagem era apertadíssima. Eu colocava o meu carro assim numa diagonal, eu me lembro que tinha um Monza assim do lado, para eu abrir a porta, abria um pouquinho, sabe? Então eu tinha que dar aquela espremida para passar pela minha porta, mas a tesoura na mão. Só que naquele dia, devia faltar mais ou menos uns 10 minutos para meia-noite. Naquele dia eu percebi um vulto. Eu não dei a batida de palmas com medo da resposta. Naquele dia eu percebi um vulto na garagem. Era como que se alguém se escondesse atrás de uma coluna aquela garagem escura. Eu, medrosa, mas estou com a minha tesoura empunhada. Fui caminhando em direção ao elevador, daqueles antigos. Eu morava no 6º andar. Fui caminhando em direção ao elevador, daqueles antigos. Apertei o botão, nada. Falei, não é possível. O elevador não está funcionando. Aí você insiste, né? Apertei assim o botão 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Meio que já no desespero. O elevador não vinha. Então não havia outra alternativa. Justo hoje, mas quando eu tinha saído do prédio, o elevador estava funcionando. Bom, mas é tão velho esse elevador. Então eu só tinha uma opção. Teria que subir pela escada. Logo depois do primeiro lance que eu subi da escada, eu ouvi, pelo menos na escada tinha luz, aquela luz também de presença. Logo que eu subi o primeiro lance, eu escutei passos bem presentes atrás de mim.
Apertei de novo a tesoura com firmeza. Eu estava ofegante porque agora eu me cansava, porque estava subindo as escadas. Aquela coisa ofegante, aquela respiração difícil, aquele oxigênio difícil, aquele ar difícil de entrar. Não era só devido ao cansaço, mas era principalmente devido ao medo. Eu estava ouvindo passos atrás de mim. Finalmente, eu cheguei ao 5º andar. Faltava mais um lance. O ar já quase não entrava pela boca. Então eu fui já com uma certa dificuldade, porque você subir, mesmo tendo 29 anos, mas eu não fazia academia. Não tinha, eu não fazia academia de ginástica na época. Eu era bem nova, 29 anos. Para subir 6 lances seguidos de escada não é mole pra ninguém. E mais o medo. Eu estava ofegante demais, o ar quase não entrava. Então do 5º para o 6º andar estava tudo deserto. Tudo deserto. Eu teria que entrar no 613. Era o nosso apartamento. 613. Quando eu cheguei no 6º andar, sei lá, havia rumores de gente. Eu sentia a presença. Eu não sabia quem. Não, eu não via absolutamente ninguém. Quer dizer, não via ainda, mas eu sentia a presença. Tinha gente. Sabe quando você sente a presença de alguém? Eu sentia a presença de alguém. Faltava pouquinho para eu chegar. Assim como faltava pouquinho para meia-noite. Eu consegui colocar a minha chave na fechadura do apartamento 613. E quando eu girei a chave para abrir a porta, eu senti uma mão forte e pesada em cima do meu ombro direito. Sabe quando você sente aquela mão pesada assim em cima do ombro direito? Eu senti. Eu me voltei rapidamente e eu não quis nem saber. Eu desferi um golpe certeiro com aquela tesoura. Aquela tesoura que estava na minha mão, a pessoa colocou assim a mão no meu ombro direito. Eu estava com a mão direita segurando a tesoura. Eu estava abrindo a porta com a mão esquerda. Então eu estava com a mão segurando a tesoura e a mão direita. Eu fiz aquele golpe para trás e eu acertei em cheio. Mas eu acertei em cheio. Aquela tesoura era ponte aguda. Eu dei aquele golpe certeiro que atingiu o intruso em pleno olho esquerdo dele. Eu acertei o olho. Acertei o olho dele. Ele urrou. Quando eu acertei o olho dele com a tesoura, ele urrou. Feito uma fera varada por uma lança, por uma flecha. Ele urrou. Eu disse, eram 4 apartamentos por andar. 4. Mais ou menos uns 10 andares ao todo. Ele urrou, mas eu também gritava. Socorro! 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 Os moradores assustados saíram às portas. O ferido homem era um homem. Ele se precipitou escada abaixo. Eu tremia e suava em abundância. Uma vizinha foi a primeira a chegar até mim. Que foi? O que aconteceu? O que houve? Ela até me conhecia, me tratou pelo nome. Esther, vem, entra aqui na minha casa. Eu não tinha aberto ainda a porta do meu apartamento. As moças que moravam comigo, elas não acordaram assim de cara, porque, você sabe, gente muito jovem acordava muito cedo, dorme muito pesado. Aquela vizinha foi a primeira, mas os demais apartamentos abriram também as suas portas e depois acabou vindo a amiga minha também, que morava no 613 comigo. E aí eu tive que contar o que aconteceu. Os homens, não apenas daquele andar, mas até de outros andares, começaram a procurar o tal homem. Rastro de sangue, porque eu tinha acertado o olho, mas não havia uma gota de sangue no chão. Nem no lugar que eu o havia golpeado e nem pela escada que ele desceu. Eu acertei o olho dele. Eu enfiei a tesoura no olho dele. Procuraram. Rastro de sangue. Não foi encontrado. E aí, por onde ele entrou? Porque cada porteiro tinha um controle remoto com o qual você abria o portão para entrar. Será que ele entrou no momento que eu cheguei? Porque assim que eu entrei com o meu Chevette, eu já fechei o portão, não tinha ninguém. E ali eu enxergava, porque os faróis do carro, né? Os faróis. Não, ele não entrou. Ele não entrou comigo, eu me lembro que ele não entrou.
Bom, eu já tinha o meu passado, que eu já descrevi para vocês aqui, nessa história lá na garagem. Desde as respostas das palmas. E aí todo mundo procurou. No outro dia, como eu estudava, eu tinha um amigo que era da polícia, ele era escrivão da polícia. Ele estudava comigo. Eu falei para ele. Ele era muito amigo dos policiais, deram uma força, pesquisaram, tentaram ver se aparecia algum ferido no olho, porque para ele eu contei todos os detalhes, embora pudesse se entender que aquilo fosse até um crime cometido por mim. Sim, em legítima defesa, obviamente. Mas eu golpeei uma pessoa no olho. E aí ele procurou com os policiais, falou com o policial da PM, Polícia Civil, com o delegado. Não havia nenhum tipo de ocorrência. Ninguém dera entrada em hospitais naquela ocasião que tivesse tido um ferimento no olho. Absolutamente ninguém. Não havia vestígio nenhum do homem no prédio. Nenhum. Zero de vestígio. Então eu tive comigo uma certeza. Aquele homem que eu havia golpeado no seu olho esquerdo, ele não pertencia mais a esse plano. Essa era a certeza absoluta que eu tinha. Eu golpeei um fantasma. E cheia de medo, eu conversei com as minhas amigas, elas precisavam daquela cota, elas queriam que eu permanecesse lá no prédio, que aquilo tudo talvez fosse fruto da minha imaginação, do próprio medo que eu vinha sentindo. Vás favas, como fruto da imaginação. Meu Deus, eu vivi tudo isso. O cara colocou a mão no meu ombro, eu o golpeei, eu vi quando acertei o olho dele. Não vou ficar mais aqui. Eu até tive que arrumar uma outra pessoa que acabou ocupando o meu lugar lá. E o incrível é que essas pessoas que foram essas minhas amigas e depois mais essa que foi morar lá, essas pessoas jamais viram qualquer coisa. O que foi aquilo? Eu nunca tive uma explicação. Eu só sei que depois que eu saí de lá, eu procurei um padre muito bom. Aí já não era mais em Goiânia, mas era na cidade da minha mãe. Eu prefiro não declinar o nome da cidade. Eu até vou dizer o nome do padre, sem nenhum problema. Era Padre Davi. Esse padre era maravilhoso, ele era exorcista. Então ele fez uma sessão assim, de atendimento a mim, fez orações. Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Ele disse que estava afastando um espírito. Ele era padre, por isso que eu não vou revelar o nome dele, para que não haja qualquer tipo de preconceito. Mas padre não pode mexer com esse tipo de coisa. Então eu prefiro dizer apenas isso, Padre Davi. E eu não vou dizer o nome da cidade, não vou dizer absolutamente nada. Ele me atendeu, ele ungiu a minha cabeça com óleo e disse que ele estava afastando um espírito que estava me perseguindo. Depois daquilo e das orações do Padre Davi, eu nunca mais tive qualquer outro tipo de questão com o espiritual. Acabei me formando lá mesmo em Goiânia. Hoje eu estou nessa cidade muito gostosa do interior de Goiás, que não é a mesma terra da minha mãe, é uma cidade diferente. Tenho a minha escolinha, sou casada, tenho meus filhos. Mas eu queria perguntar hoje, na história da meia-noite, eu sei que esse canal é ouvido por muita gente, inclusive pessoas leigas como eu sou, mas também eu sei que é ouvido por pessoas que têm esse conhecimento espiritual. Queria saber se alguém um dia já ouviu falar disso, se há um espírito que tenha realmente essa descrição que eu dei aqui. Ele era um homem assim alto. Ele colocou a mão no meu ombro direito, ele colocou assim a mão no meu ombro, a mão pesada, sabe, no meu ombro. Ele colocou a mão seria a mão esquerda dele no meu ombro. E aí eu desferi aquele golpe, eu acertei o olho dele, o olho esquerdo dele, não tenho dúvida. E ele urrou, só que gozado. As pessoas ouviram o meu grito de socorro, mas não perceberam também o urro do homem. Olha que coisa. Ele urrou de dor. Na medida em que as pessoas começaram a vir ao meu socorro, ele fugiu pelas escadas. Queria saber se alguém viveu esse tipo de experiência. Se alguém viveu, assim, algo parecido, que espírito seria esse? Eu fiquei sempre muito curiosa para entender, porque foi uma única vez. Agora, era ele que estava me perseguindo desde a garagem, quando eu batia palma e ele respondia.
com a batida de palma também, até que culminou nesse dia. Será que alguém teria alguma explicação para essas coisas todas que eu vivi? Vou ficar aguardando aqui nos comentários. Essa é a minha história, professor Esther Rodrigues, do estado de Goiás.